Boa tarde, Hare Krishna. Então hoje a gente vai responder uma pergunta da Naravara. Na verdade ela fez essa pergunta outro dia, durante outra tarde do Dharma, né? Só que assim, o tempo já estava meio que esgotando. Eu falei um pouco sobre o tema, mas até prometi para ela que a gente vai falar mais porque é um tema interessante e tem muito mais a ser tratado que eu falei, assim, foi só uma prévia. A Naravara perguntou assim, qual que é a relação entre Dharma e equanimidade, né? Relação total, tanto que equanimidade é uma das coisas assim, que Krishna mais fala na Bhagavad Gita, né? A ponto dele repetir 11 vezes isso na Bhagavad Gita. Krishna, inclusive, na Bhagavad Gita vai falar de diferentes tipos de equanimidade, né? Assim, Krishna fala que tem um tipo de visão que uma pessoa equânime possui, que faz com que ela veja seixos, ouro e pedra da mesma forma. Então, imagina um tipo de equanimidade onde você vê as coisas que existem nesse mundo, onde você vê a matéria da mesma forma, né? Isso não significa que essa pessoa ela acha que o ouro não é importante ou que a pedra não é importante, ela vê tudo com desprezo. Não, ela vê tudo da mesma forma, significa que ela vê que quando algo é útil, para ela poder cumprir a missão dela, quando aquilo pode ser útil para ela fazer um bom uso, aí aquilo é super favorável. Pode ser o ouro, pode ser a pedra, mas também, assim, se aquilo não é útil para ela e ela possui aquilo, então aquilo se torna um fardo, né? Se torna uma preocupação extra para ela, né? Você ter que administrar recursos. Então, assim, ela não tem cobiça, ela não deseja a posse dos outros porque ela sabe que aquilo que ela está obtendo é aquilo que ela vai precisar usar, né? Aquilo que o próprio karma dela reservou como cota para ela, aquilo que o próprio Deus permitiu que ela tivesse. Então, é dessa forma que uma pessoa equânime vê todas as coisas materiais com a mesma visão, com essa visão da utilidade. Isso é útil para mim? Eu posso fazer um bom uso disso, né? Ou isso é minha cota? Isso foi destinado para mim? Então, é esse tipo de equanimidade. O segundo tipo de equanimidade é a equanimidade que Krishna fala um pouco mais para frente. Ele vai falar, olha, que essa pessoa equânime, ela vai ver o seguinte, ela vai ver um sábio, ela vai ver uma vaca, um elefante, um cachorro e um comedor de cachorro da mesma forma, né? Então, esse comedor de cachorro que ele está falando aí é uma pessoa assim, marginalizada, um pária, uma pessoa, né, que não está inserida na sociedade. No outro lado, no outro espectro, você tem um brahmana, né, assim, um sacerdote erudito, religioso, respeitável. Então, tanto a pessoa mais respeitável quanto a menos respeitada, ele vê da mesma forma, e da mesma forma ele vai ver uma vaca, que é um animal assim, super pacífico, né? O elefante, que já é um animal assim, mais apaixonado, e o cachorro, né? Assim, 3 tipos de animais diferentes, e esses 2 espectros assim, dos humanos ele vai ver da mesma forma, né? Então, isso significa que ele vê todo mundo da mesma forma, apesar de se relacionar com as pessoas de uma forma diferente, né? Equanimidade não significa se relacionar com todo mundo igual, mas entender que todo mundo é alma. E porque todo mundo é alma, todo mundo é igualmente importante, né? A mesma importância que o cachorro tem, o brahmana tem. Mas você não vai se relacionar com eles da mesma forma, né? Uma pessoa que ela é sábia, que ela é sensata, que ela é sóbria, você vai ouvir ela com empatia, você vai se aproximar dela com humildade para ouvir ela, está muito interessada no conselho que ela tem para te dar. E outra pessoa que é obtusa, que é fanática, você não vai ouvir essa pessoa, né? Pessoa que não tem nenhuma sensatez. Ainda assim, essa pessoa é importante, você tem que pensar no bem-estar dela da mesma forma que você pensa no bem-estar da outra pessoa, que é equilibrada, né? Mas a forma com a qual você vai interagir é totalmente diferente, né? Não é esse tipo assim, de sentimentalismo que Krishna está propondo. E também Krishna fala, né, bem no começo da Bhagavad Gita, que assim, da mesma forma que a estação de inverno e verão elas se revezam, né, e você tem que tolerar, da mesma forma o sofrimento e a felicidade nesse mundo vão aparecer e você vai ter que tolerar eles igual, né? Então o inverno vem, você pode não gostar de inverno é desagradável, né? Você quer ficar à vontade, mas o inverno não vai te permitir, você vai ter que botar várias roupas, ligar um aquecedor, tudo bem. Mas ele vai passar, você pode não gostar do inverno, ele vai passar. E aí, depois disso, um pouco mais pra frente, vai chegar o verão, que você pode gostar, ir pra praia,
bacana, mas por mais que você goste do verão, ele vai passar também. Ele não vai ficar só porque você gosta dele. Krishna fala, a mesma coisa é a tristeza e a felicidade na vida. Que a tristeza e a felicidade você tem que lidar com elas com tolerância, né? Tipo, você não gosta da tristeza, ela vai vir. E quando você está triste, você não pode deixar de cumprir a sua missão. Sua missão ela continua independente dos sentimentos que você esteja tendo, né? Então, claro, a gente nunca vai deixar de ficar triste, né? Quando algo pesaroso acontece, mas tudo bem, bola pra frente, né? Tem que respeitar a tristeza, você tem o seu momento de ficar triste, mas você não pode deixar isso te distrair. E também você não pode deixar a alegria, a felicidade te distrair, que é uma coisa, inclusive, muito mais comum. Porque na hora da tristeza é muito mais fácil a gente repensar nossas atitudes, nos aprofundarmos em nós mesmos, né? Por causa da introspecção que é natural da tristeza. Agora, a felicidade, normalmente a felicidade, ela entretém a gente, ela ilude a gente com a sensação de que tudo vai permanecer bem e aí você fica, assim, às vezes muito acomodado, muito só desfrutando daquele momento de alegria e se esquece que você tem um propósito, uma missão para cumprir. Então, a Krishna fala, não, você tem que, assim, tolerar também até a felicidade. A felicidade vai vir, curta ela com parcimônia, né? Você vai aproveitar a felicidade, o bom momento, você precisa disso para manter sua psicologia saudável, mas você também tem que lembrar que aquele momento, algum momento vai acabar. Não vai durar para sempre e sua missão ela não pode ser negligenciada só por causa da felicidade que você está experimentando. Né? Então, pois bem, isso é um pouco do que Krishna fala na Bhagavad Gita sobre equanimidade e a gente vai ver que dentro da tradição do yoga tem 3 temas assim que eles são indissociáveis, eles sempre vão se relacionar um com os outros, que é a equanimidade, a meditação e o Dharma. Não tem como separar esse tripé, essa tríplice estrutura que sustenta a própria base do yoga, né? Inclusive no Yoga Sutra de Patanjali vai falar do Ashtanga, né? Ashta significa 8 e Anga é membros, ou seja, os 8 aspectos do yoga, o yoga óctuplo, né? O processo pelo qual Patanjali vai ensinar a gente a alcançar Samadhi. Samadhi significa justamente essa equanimidade. Sama é igual e Di vem de Driti, né? Que é visão. Então, assim, a visão equânime do mundo, Samadhi. E aí, como que Patanjali fala que a gente alcança essa equanimidade da gente ver a matéria, assim, sem sentir desprezo pelaquilo que a gente não sente nenhum tipo de agrado, nem sentir cobiça por outra coisa que pertence a outra pessoa, como que a gente lida com as diferentes pessoas, valorizando todas elas, independente da gente concordar ou não com a pessoa, de gostar dela ou não, e como que a gente tem tolerância em todas as circunstâncias e não perde o nosso foco no nosso Dharma. Patanjali vai falar, você vai precisar dessa equanimidade. Para isso, você vai ter que fazer 7 passos antes, daí eles vão naturalmente desembocar em Samadhi, eles vão causar esse Samadhi, né? Então o primeiro passo são os yamas. Yamas significa que você tem que mudar a sua relação com o mundo, né? Então ele fala, tem 5 coisas que você precisa fazer para mudar a sua relação com o mundo. E ele vai falar, a primeira é a rinça, não ser violento, né? Você tem que realmente sim, ter a sensibilidade de não ferir as outras pessoas, de não causar mal desnecessário, porque não tem como você ser equânime se basicamente você está infligindo violência para os outros, né? Como que você vai ser equânime e vai ver todo mundo da mesma forma que você vê a você mesmo e você é violento com os outros, né? Se você fosse equânime e violento, isso significaria que você ia ser a pessoa mais violenta, porque você ia ser violento com todo mundo. Então, o primeiro passo é a rinça, você não pode ser violento. O começo do cultivo da equanimidade começa justamente com o cultivo da não violência. E essa não violência, ela não é só uma não violência física, né? Não só ser vegetariano, não só não ser ríspido com as pessoas, né? Essa não violência ela existe até em níveis muito sutis, porque você pode ser violento de formas muito mais perigosas do que simplesmente agredir fisicamente alguém, né? Você tem que ser não violento, inclusive, com a mente, com as emoções das pessoas. Tem que ter cuidado para não ferir as emoções das pessoas, né? E você também tem que ser não violento com você mesmo. Se você está sendo equânime, está buscando equanimidade, então não adianta não ser só não violento com os outros e causar violência para você mesmo, né? Assim, se expor a situações que são exageradamente aflitivas para você, né? Se expor a situações que de alguma forma te degradam só em prol do bem-estar dos outros. Isso não é possível, né? Então, essa não violência ela já tem que ser uma não violência equânime, né? Você já tem que ser não violento com todo mundo e tentar ser não violento em todos os diferentes
níveis de existência, não só no físico, mas também no emocional, no intelectual, né? E aí, o segundo yama, a segunda coisa que a gente tem que mudar na nossa relação com o mundo é satya. Satya significa veracidade. Então, veracidade, Krishna vai explicar na Bhagavad Gita, significa 3 coisas, né? Veracidade significa, obviamente, falar a verdade. Esse é o primeiro item da veracidade. Mas é mais do que isso. Krishna vai falar que a veracidade significa você falar a verdade, falar o que é correto, falar o que é certo, mas falar isso de uma forma que seja benéfica. Não adianta você falar uma verdade que só vai causar prejuízo para os outros, né? Krishna até tem uma passagem de uma escritura védica onde Krishna conta para Arjuna a história de um sábio, que esse sábio ele fez o voto de nunca mentir. E aí uma família estava fugindo de um grupo de ladrões, de saqueadores, e se refugiaram no ashram dele. E aí os ladrões chegaram lá e os ladrões sabiam que ele tinha esse voto de não mentir, então eles pediram informação para ele, né? Falaram assim, a família foi para ali? Aí apontou uma direção e falou, não foi para ali. Foram para lá? Não foram para lá. Eles foram pro seu ashram? Aí ele não podia mentir, porque ele tinha um voto sagrado, assim, né, de não mentir. Aí ele falou, eles estão no meu ashram. Aí os ladrões foram lá, roubaram a família, mataram a família. E aí Krishna fala que esse sábio, quando ele morreu, apesar dele ter feito muita meditação, ter feito esse voto incrível de não mentir, no final ele fala que ele foi pro inferno, né? Então essa mentira dele, para que a verdade dele serviu para quê? Não serviu para ajudar ninguém, né? Então você tem que falar a verdade num momento onde ela é benéfico, porque você também pode querer falar a verdade até de uma forma ou tola, ou então de uma forma egoísta, né? Assim, você pode falar até a verdade de uma forma vaidosa. Você pode falar a verdade assim, só para se sentir muito sincero, sentir que você é melhor do que as outras pessoas. Tem essas pessoas que assim, acham que ser sincero o tempo todo, né, é incrível, né, mas pode não ser, pode ser um problema psicológico. E por fim, você tem que ser agradável quando você falar. Já que você vai falar a verdade, você vai falar ela de uma forma benéfica, às vezes ela vai doer, né? Mesmo sendo benéfica, às vezes ela pode causar um incômodo. Então, Krishna fala, você tem que falar ela de uma forma agradável, você tem que assim, ter cuidado, escolher as palavras com que você vai falar, né? Se você está expondo o defeito de uma pessoa para o bem dela, está fazendo uma crítica construtiva, ainda assim você tem que ter cuidado de não magoar os sentimentos da pessoa. Então, isso é a verdade, né? Porque cada um desses princípios não pode violar o anterior. Então, se o anterior foi a rinça, a não violência, a veracidade tem que ser uma veracidade não violenta, né? Então, esse é o segundo yama, né? A segunda coisa que a gente tem que mudar na nossa relação com o mundo. E a terceira é a asteia, não roubar. Porque, segundo assim, o conhecimento védico, pela lei do karma, cada pessoa já tem sua cota de propriedade nessa vida, né? Então, você querer algo que pertence a outra pessoa, isso é um tipo de roubo, né? Isso é um roubo grosseiro. Mas além desse roubo, tem o roubo sutil, que significa que quando a gente ganha uma cota de prosperidade nesse mundo pela lei do karma, isso significa que a gente tem que fazer 2 coisas com aquilo, né? A gente primeiro tem que usar aquilo para nossa manutenção, para a manutenção dos nossos dependentes, né? Para poder garantir que a gente esteja bem fisicamente, psicologicamente, financeiramente, para poder continuar vivendo bem e seguindo o nosso Dharma. Mas o excesso a gente tem que dar em caridade, né? Às vezes a lei do karma dá mais para uns, dá menos para outros, para a gente poder exercitar a caridade. Então, quando a gente tem algo em excesso e a gente não pratica a caridade, isso é um tipo de roubo também. Porque aquela cota extra que você tem é justamente para você praticar a caridade, né? Então, a asteia significa isso, né? Você tem todo o direito de se manter bem, de você e seus dependentes ficarem saudáveis e felizes e totalmente satisfeitos com a cota que lhe cabe, mas o excesso, pratique caridade. Se você não pratica nenhum tipo de caridade, você é um tipo de ladrão. Porque, na verdade, tudo aquilo que existe nesse mundo é energia divina. E se Deus está dando um pouco mais para você, você não tem que entender que aquilo é seu, aquilo continua sendo de Deus para você repartir com as outras almas que também são filhas de Deus, né? Então, esse é um ponto. Nunca também achar que você é o proprietário último das suas coisas, porque você não é. Se você achar isso, você vai estar sendo um ladrão, né? Tudo aquilo que a gente possui foi dado por Deus para a gente administrar, mas continua sendo propriedade dele. Aí o quarto yama, a quarta coisa que a gente tem que mudar no mundo é brahmacharya, né? Brahma significa alma, significa espírito, e acharya significa comportamento. Ou seja, a gente tem que se comportar como se a gente fosse alma, que é o que nós somos, né? Mas nesse momento, por causa do ego, a gente se comporta como se a gente fosse o corpo. E o corpo está o tempo todo, assim, instintivamente querendo extrair prazer desse mundo
E por causa disso, a nossa tendência natural é que quando a gente se relaciona com uma outra pessoa, a gente quer ver o quanto aquela pessoa pode agradar a gente, né? Quanto aquela pessoa pode fornecer de prazer pra gente. Mas essa não é a psicologia da alma, essa é a psicologia do corpo. A psicologia da alma é quanto eu posso servir, o quanto eu posso ser útil, o quanto eu tenho para dar para essa outra pessoa. Eu sou um servo. Então, Brahmacharya significa a gente se comportar dessa forma, mesmo que isso não seja natural, mesmo que isso não seja intuitivo pra gente, porque não vai ser mesmo. Nesse momento a gente está muito sobrecarregado de influência material e até a gente limpar essa influência e voltar a agir como alma vai dar um trabalho, né? Mas a gente tem que tentar, a gente já tem que começar a tentar para a nossa natureza espiritual vir à tona, né? Então, Brahmacharya, a gente tem que servir o próximo. E por fim, o último yama, a última coisa que a gente tem que mudar na nossa relação com o mundo é a parigraha. Parigraha é a tendência de você querer desejar e cobiçar tudo aquilo que você se relaciona nesse mundo, né? Então, sempre que a gente tem essa tendência a cobiçar tudo aquilo que existe nesse mundo, né? De tentar satisfazer todos os nossos desejos materiais, buscar a felicidade fora da gente, a gente está fadado à frustração. Porque a nossa capacidade de desejar nesse mundo é infinita. E os recursos desse mundo são finitos, né? Então, se a gente dá vazão a essa tendência de buscar a felicidade conseguindo cada vez mais recursos desse mundo, a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, que a gente vai depredar esse mundo, vai fazer um mau uso dele, a gente vai causar um problema para o mundo. E segundo, que a gente não vai ser feliz. Por mais que a gente explore esse mundo, a gente não vai encontrar a nossa felicidade, né? Então a gente tem que ressignificar a nossa cobiça. Em vez de a gente cobiçar coisas externas, a gente tem que cobiçar valores, virtudes, né? Porque isso aí você pode realmente cobiçar, desenvolver o desejo de conseguir essas coisas. Você nunca vai se deparar com esse problema de escassez. Você pode desenvolver todas as virtudes, né? Que você não vai prejudicar o mundo, muito pelo contrário. Então, esses são yamas, as coisas que a gente tem que mudar na nossa relação com o mundo, e tem os niyamas, aquilo que a gente precisa mudar na nossa relação com a gente mesmo, né? Então, o primeiro é shaucham, limpeza, pureza. Temos que cultivar a pureza externa, manter o nosso corpo limpo, asseado, isso é yoga, né? Não tem como a gente meditar se o nosso corpo não tiver uma boa higiene, e também o nosso ambiente, onde a gente vive, onde a gente trabalha, também precisa ser limpo, mas muito mais do que isso, temos que cultivar pureza mental, limpeza mental, né? E a gente faz isso quando a gente realmente evita a hipocrisia, evita, né, pensamentos degradados, evita a intoxicação. Então temos que evitar essas coisas que fazem com que a gente tenha pensamentos que não gostaríamos de ter, né? Temos que manter a nossa mente limpa, sóbria, né? O segundo niyama, a segunda coisa que a gente tem que mudar na nossa relação com a gente mesmo, chama-se santosha. Santosha significa você ficar de boas, né? Assim, que ficar satisfeito em qualquer condição. Porque realmente, nesse mundo, se a gente esperar a gente satisfazer todos os nossos desejos para a gente ficar tranquilo, a gente vai morrer extremamente perturbado, né? Então fique de boa com aquilo que você tem nesse momento. Aquilo que você tem nesse momento é a melhor coisa que você poderia ter, né? Você está na melhor situação onde você poderia estar. Assim, não importa que você deseje outras coisas para você, porque outras pessoas também estão desejando outras coisas e não tem como todo mundo ter tudo aquilo que quer. A lei do karma nesse mundo, a gente veio para esse mundo para ser o controlador desse mundo, né? A gente veio porque a gente tinha esse desejo. Então o que a lei do karma faz? A lei do karma, ela vai permitir que todo mundo experimente alguma oportunidade de controlar as coisas. Que é para justamente a gente controlar e depois ficar frustrado e ver, pô, esse negócio de controlar não vai me deixar feliz. Então a felicidade está em outro lugar. Então a lei do karma precisa proporcionar isso pra gente. Precisa proporcionar circunstâncias onde a gente vai dar vazão à nossa tendência egoísta de controlar as coisas pra gente se frustrar com essa tendência, né? Só que para uma pessoa controlar, as outras têm que ser controladas. Então a lei do karma está sempre fazendo um revezamento. Agora você controla e todos os outros vão estar controlados, né? Agora você vai ser o astro e as outras pessoas vão ser sua plateia, vão estar lá te admirando e tudo mais. Agora você vai ser patrão, os outros vão ser o empregado, né? Agora você vai ser o líder e os outros vão ser o liderado. E aí depois ela troca, ela pega alguma pessoa que estava aqui embaixo, bota ela aqui em cima para curtir a oportunidade de controlar e joga outra aqui para baixo de novo, né? Então assim, se não está na hora de você ser bem sucedido, é natural, é a hora, né, que a lei do karma fez o revezamento, mas fique de boa ainda assim, porque a gente está aqui na vida, nessa vida material, para aprender a não ser egoísta. E toda oportunidade existe, em todo momento da nossa vida existe uma oportunidade para isso. Então, santosha, entenda que aquele momento que você está passando é muito importante
para o seu desenvolvimento pessoal. E o terceiro niyama, a terceira coisa que temos que mudar na nossa relação com nós mesmos, né? Tapas. Temos que ser austeros. A gente já falou um pouco sobre isso 2 dias atrás, né? Então essa austeridade significa que você tem que ser objetivo. Se algo é bom para você, faça, mesmo que pareça desagradável. Se algo não é bom para você, não faça, mesmo que pareça muito agradável, né? O quarto niyama, a quarta coisa que a gente tem que mudar na nossa relação com nós mesmos é swadhyaya, autoconhecimento. Precisamos conhecer quem nós somos, temos que entender qual é a nossa missão, né? Precisamos entender como que esse mundo está afetando a gente, está afligindo a gente, está influenciando a gente. E por fim, o quinto niyama, Ishvara Pranidhana. Temos que nos rendermos a Deus, temos que começar a cultivar essa relação devocional com Deus, né? Então essas 10 coisas que a gente falou agora, essencialmente são a base do Dharma, né? Então o que assim, Patanjali, o grande professor de yoga, está explicando é que a gente começa o processo de cultivar a equanimidade cultivando o Dharma. E aí, quando a gente faz tudo isso, ele vai falar, o próximo passo é asana, né? Asana significa postura, temos que nos assentarmos, né? Na yoga existem todas aquelas asanas, todas aquelas posturas, mas para que servem aquelas posturas? Para a gente ficar numa posição confortável para poder meditar. E aí, asana não significa, na verdade, só isso, apesar das pessoas entenderem que asana significa só posturas, asana significa você também se assentar na vida, buscar na vida uma posição que te deixe confortável. E isso significa encontrar sua vocação, você só vai se sentir confortável quando você encontrar sua vocação. Ou seja, de novo, aqui a gente está em Dharma, né? Aí o quarto passo do yoga, o quarto passo para a gente alcançar a equanimidade é pranayama. Pranayama significa técnicas de respiração para a gente controlar o prana, essa energia que nós temos, esses ares vitais que fluem no nosso corpo, que fazem a interface do corpo com os nossos aspectos mais sutis, com a nossa mente, com o nosso intelecto, com o nosso ego. E a melhor forma de fazer pranayama, segundo o próprio Patanjali, né, além das técnicas de pranayama que são muito boas, muito recomendadas, ele vai falar a melhor técnica de pranayama é meditar nos mantras, é meditar no nome de Deus, né? Então, esse é o pranayama. E aí depois, quinto passo, pratyahara, significa você purificar os seus sentidos, né? A gente já falou, teve uma tarde do Dharma, alguns dias, umas 2 semanas atrás, que foi só sobre isso, né? Como purificar os sentidos, qual é o Dharma dos sentidos, né? Aí depois que a gente faz tudo isso, aí a gente chega na etapa de meditação. Então, ele vai falar que tem 2 etapas de meditação, Dharana e Dhyana. Então, Dharana significa concentração. Concentração significa que a sua mente não quer meditar, mas você quer que ela medite, então você tenta controlar a sua mente, focar ela de uma forma mecânica para com que ela assim realmente comece a meditar, né? Só que à medida que a gente faz isso, à medida que a gente vai purificando a nossa mente, a gente chega em Dhyana. Dhyana é meditação verdadeira, meditação que a sua mente naturalmente já está sentindo prazer no processo da meditação. Naturalmente ela já começa a entrar num estado meditativo, né? E à medida que a gente se estabelece nesse processo de meditação, a gente chega em Samadhi, chega na equanimidade. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai passar, ao longo da nossa vida espiritual, na verdade, né? A gente vai passar por ciclos desses que vão se retroalimentando. A gente pratica um tanto de Dharma e esse tanto de Dharma que a gente praticar vai permitir que a gente tenha um tanto de purificação e a gente com essa purificação vai conseguir meditar. E essa meditação que a gente teve vai permitir com que a gente tenha equanimidade. Aí quanto mais equanimidade você tem, mais Dharma você consegue praticar. Quanto mais Dharma você pratica, mais você se purifica. E aí mais meditação você consegue praticar. Aí mais meditação você está praticando, mais equanimidade que você vai ter. E aí melhor assim, a sua absorção do Dharma e por aí vai. É um ciclo que vai sempre se retroalimentando, né? Então é muito interessante que a equanimidade depende do Dharma. Mas o Dharma profundo também depende da equanimidade, né? Eles são, assim, eternamente interligados.